Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Futebol pelo Brasil, né? Os clubes brasileiros neste meio de semana estão envolvidos com as competições internacionais. Ontem tivemos 4 times estreando na Libertadores. O Atlético Paranaense jogou pela Sul-Americana. Neste bloco nós vamos nos dedicar aos vencedores, né? Porque o Brasil começou com 2 derrotas. E aí nos jogos mais tarde pintaram as primeiras vitórias. O São Paulo fez o primeiro gol brasileiro na Libertadores, né? Porque Santos e Inter perderam de 2-0. Carlos Cereto, vamos falar então da vitória do Tricolor. Bom dia, bem-vindo à Redação, Cereto. Bom dia, Marcelo. E foi uma vitória bem importante do São Paulo, porque o São Paulo venceu, convenceu, jogou um bom futebol. Foi a primeira vitória dos brasileiros na Libertadores, né? E também foi o primeiro gol do Luan com a camisa do São Paulo. Nessa jogada do Reinaldo pela esquerda, e o São Paulo com esse esquema de 3 zagueiros tem demonstrado que vai ter muita força pelas 2 laterais, pelas 2 alas, com o Luan pela esquerda, com o Reinaldo pela esquerda e com o Daniel Alves pela direita. Olha o cruzamento do Daniel Alves, quase o gol do Reinaldo, de lateral para lateral. Vai ser uma jogada muito forte do São Paulo. E o Crespo disse ontem que o Daniel Alves deve ser aproveitado mesmo na ala direita, pelo menos nesse primeiro momento. Quando o Igor Vinícius está machucado, o Orejuela também ainda não está em condições de jogo. E olha o golaço do Benítez. Fez uma partidaça ontem, jogou com a camisa 8, mas teve nota 10, porque jogou muita bola o Benítez. Foi uma das surpresas da escalação do Crespo. O Benítez foi preparado para esse jogo, não estava atuando como titular nos jogos do Campeonato Paulista, pelo menos na maioria dos jogos, não atuou como titular, e ontem sim entrou, e entrou muito bem. Quase que o Daniel Alves faz esse golaço também. E essa jogada, bonita jogada, numa jogada de velocidade. Mais uma jogada do Reinaldo, olha. O Reinaldo está jogando quase que como ponta esquerda nesse time do São Paulo, nesse sistema de 3 zagueiros. O cruzamento, o gol do Éder. O Éder, que entrou no segundo tempo, deve, na sequência da temporada, ganhar a posição como titular. O Léo foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo. O Miranda também entrou no jogo de ontem no segundo tempo. É outro jogador que deve ser o titular, foi contratado para isso durante a sequência da temporada. Então é um São Paulo
diferente, a gente já falava sobre isso, completamente diferente do time que era comandado pelo Diniz. Se melhor ou se pior, aí é outra questão, fica na análise de cada um. Mas é um time diferente, com outra cara, com outra identidade, com outro jeito de jogar no comando do técnico Crespo. Já dá para chamar, tem gente dizendo que o São Paulo já está encrespado ou que o time passa por um processo de crespismo, o Marcelo Barreto. Não, gostei do encrespado, quando a palavra, quando essas invenções que o torcedor faz se casam com uma palavra que já existe, né, mesmo que o sentido seja diferente, fica legal. São Paulo encrespado é bom. Eu não sei se o Daniel Alves está encrespado, mas a transformação do time passa por uma mudança de posição do Daniel. Nós debatemos isso ontem aqui, né, Cereto? E o Crespo falou sobre isso, sobre como pretende usar esse jogador, que é muito importante para o São Paulo. Vamos ouvir o treinador, então. Eu acredito que Daniel Alves é um craque. Pode jogar em todas as posições. Neste momento, a equipe precisa dele, é um lateral, está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente aí. O Daniel Alves também acha, né, também acredita que é um craque como o Crespo. E ele voltou ao Brasil querendo contribuir de outra maneira, parece, né, para o São Paulo. E talvez fosse um passo diferente que ele estivesse querendo dar na carreira dele, Milton. Né, ser um jogador mais pensador do jogo, fazer a bola passar mais por ele. Agora, o Crespo faz uma mudança no esquema, no estilo de jogo do São Paulo, que parece mais propícia ao aproveitamento do Daniel ali numa posição meio de origem dele, né? Porque ele sempre gostou de ser um lateral com muita responsabilidade ofensiva, né? E é o que acontece nesse modelo que o Crespo está propondo. Ô Barreto, eu sempre achei nessa volta do Daniel Alves ao Brasil que ele jogar no meio, e aí o São Paulo deu a camisa 10 para ele, né? Ele jogar no meio, ele é mais um. Ele não faz diferença jogando no meio. Acho que ele efetivamente é mais um, né? Se você trocar o Daniel Alves pelo Igor Gomes, pelo qualquer um daqueles meios que o São Paulo tem, não vai mudar grande coisa. O Daniel Alves, na lateral direito, do lado do campo, pela direita, ainda é um jogador que faz muita diferença. E com todo respeito à história do Daniel Alves, né? Ali ele fez a sua carreira, ali ele se tornou um dos maiores vencedores da história do futebol. E acho que os dois grandes acertos que o Crespo tem nesse seu início de trabalho no São Paulo, eu ainda não acho que o São Paulo é o melhor time da América do Sul, eu não acho que o Crespo é um gênio, eu não acho nada disso. Mas tem dois grandes acertos nesse trabalho do Crespo nesse começo, que a gente ainda está vendo acontecer, né? Porque não me venham dizer que ele vinha de 4 vitórias no Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista não é parâmetro para nada, basta ver a campanha que o Corinthians faz no campeonato para ver que os times grandes estão jogando contra o vento. O primeiro acerto do Crespo é trazer o Daniel Alves para um lugar onde ele sabe jogar e efetivamente faz diferença, que é a lateral direita. E o segundo grande acerto é quando você tem dois laterais que rendem muito mais no ataque do que na marcação, óbvio que você tem que tirar proveito disso. Então o segundo grande acerto do Crespo é fazer o time jogar com 3 zagueiros. Porque daí você solta os laterais, eles viram alas, e os zagueiros que se virem, você ainda tem um volante ali que ajuda a formar uma linha de 4 quando precisa, para fazer uma cobertura e tal. Então, acho que esses dois grandes acertos dão consistência ao time do São Paulo. E se você pegar o jogo de ontem, os melhores momentos do São Paulo sempre foram as pontadas ou do Daniel Alves ou do Reinaldo pelo lado esquerdo, né? Então, acho que são duas grandes sacadas que o Crespo tem. E mesmo voltando o Igor Gomes, o Orejuela e tal, se eu sou o Crespo, eu deixo o Daniel Alves jogar ali na direita, porque acho que no meio ele encontra outras soluções tão boas ou melhores do que a presença do Daniel Alves ali. São Paulo fez um jogo muito consistente, em nenhum momento foi ameaçado. É verdade que é preciso levar em consideração de que o adversário era muito fraco, né? O Sport Cristal talvez desse grupo aí não se classifique, porque é um time muito limitado, sem torcida ainda para pressionar, enfim. Então o São Paulo fez um jogo muito tranquilo, jogou bem, jogou consistente, fez 3-0, podia ter feito mais até, e acho que é um bom início de caminhada do São Paulo, até para ir reforçando, né, essa ideia de que o Crespo está conseguindo colocar suas ideias em campo, e os jogadores que o São Paulo trouxe, pelo menos esses primeiros, estão entrando bem, né? O Benítez fez, sem dúvida, uma grande partida ontem. Ô, Cereto, você dizia... Fala, Marquinho.
Não, só para concordar com o Milton rapidamente sobre isso, dessa evolução do São Paulo, eu enxergo assim também. É claro que não dá para cravar que é o melhor São Paulo dos últimos tempos, nada do tipo, mas são 5 jogos, né, 5 vitórias consecutivas, mostra a evolução, mostra esse progresso, empolga. Ontem foi dono do jogo, então acho que fez um gol na abafa, né, aquela marcação alta em bloco que tem o seu risco, se o time conseguir sair jogando, vai pegar a defesa exposta, mas fez muito bem, executou muito bem, inclusive um gol saiu assim. Mas essa questão do Daniel Alves, eu acho que o Milton define muito bem, porque eu acho o Daniel Alves um dos melhores laterais da história do Brasil, né? Não vou colocá-lo aqui nem à frente de ninguém, porque existem deuses nessa posição no Brasil, mas você perde uma pessoa de excelência no que faz e ganha um bom em outro lugar do campo, em que há outros bons também fazendo, né? Então você deixa de ter uma referência para ter um a mais bom. Eu acho que o Daniel Alves ainda faz a diferença jogando aqui no Brasil como lateral, como tem feito, e acho uma decisão muito acertada, muito feliz. E até, obviamente, teve uma conversa do Crespo com o Dani para entender, para fazer esse formato de jogo voltar a acontecer. Então, é basicamente isso. Acho que tem muito futuro, acho até mais futuro do que na Libertadores do ano passado, que o São Paulo caiu cedo, mas tem dedos do Crespo já aí e está sendo legal. Claro que o jogo de ontem não é o melhor time possível que o São Paulo enfrentou, mas fez o que tinha que fazer com um time mais fraco, dominou as ações e não tomou conhecimento, não. Pois é, eu ia puxar justamente pela questão do desempenho que você citou aí, né, para fazer menção a uma frase que o Cereto disse. A gente ainda não sabe se é melhor ou pior que o do Fernando Diniz, mas está apresentando resultados, Cereto. 80% de aproveitamento vem de uma boa sequência e o São Paulo que teve, né, como aconteceu com os grandes no Campeonato Paulista, muitos jogos um em cima do outro, passou por clássico, estreou em Libertadores e está entregando resultado. Quando eu digo que a gente não sabe ainda se é pior ou melhor do que o time do Fernando Diniz, claramente é um outro jeito de jogar, né? Claramente tem já a impressão digital do Crespo, no modelo de jogo, no sistema de jogo e tudo mais. Mas, de fato, os jogos do Campeonato Paulista o nível do Campeonato Paulista é muito fraco, né? O São Paulo teve uma sequência de vitórias. O Crespo teve um grande mérito, que foi utilizar o Campeonato Paulista para preparar o time para a estreia da Libertadores. Ele utilizou muito bem o Campeonato Paulista para achar um time. E esse time ainda vai ser modificado, né? O Éder provavelmente vai ser titular, o Miranda vai ser titular do time, o William, que entrou ontem no segundo tempo, é uma das opções para o meio de campo. O Benítez começou já entre os titulares ontem pela primeira vez, e já tinha jogado entre os titulares, começado entre os titulares no jogo do Campeonato Paulista, mas ontem foi a surpresa na escalação. O Lisieiro também foi uma das surpresas na escalação, pode ser aproveitado ali como segundo volante, mas ainda não dá para saber, porque o São Paulo vai começar agora a enfrentar times mais importantes, vai ter enfrentamentos mais importantes, sobretudo na Libertadores da América. Agora, que o time é outro, principalmente na questão da solidez da defesa. O time tá muito sólido na defesa, né? Com 3 zagueiros e com os 2 volantes, porque além dos 3 zagueiros tem o Luan, que dá muita proteção ali para o meio de campo, e tem os 2 alas que estão jogando, de fato, o lateral esquerdo, o Reinaldo como ponta esquerda e o Daniel Alves como ponta direita, o que dá muita força para o São Paulo nessa hora do ataque. Então, o que chama a atenção é o quanto o Crespo conseguiu rapidamente fazer com que os jogadores do São Paulo assimilassem esse jeito de jogar. Lembrando que o esquema de 3 zagueiros para o São Paulo não é novidade. São Paulo, historicamente, foi campeão assim como o Muricy Ramalho, por exemplo, né? Tricampeão brasileiro ganhando os campeonatos com um sistema de 3 zagueiros. Resgata essa identidade histórica do São Paulo e tem dado muito certo com esses jogadores que estão emprestando a característica para que esse modelo de jogo dê certo.